vai ser na próxima semana? Na outra? Boa tarde a todos e a todas. Na hora regimental, eu declaro aberta a 108ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, nesta data, 24 de outubro de 2022. Em discussão, a ata anterior já distribuída. Não havendo impugnação, eu a declaro aprovada. Vamos fazer aqui o nosso saneamento. Desembargadora Fátima, Vossa Excelência tem um pedido de vista para logo as partes que estão presentes. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, todos os integrantes desse egrégio tribunal, ilustre representante do Ministério Público, advogados presentes, todos que nos acompanham pela rede mundial de computadores, desejando uma tarde de profícuo trabalho. Eu comunico, senhor presidente, a Vossa Excelência, a todos que se encontram presentes, que o processo número 1 que eu pedi vista, eu vou adiar para quarta-feira. Quarta-feira próxima. É um processo, é um voto um pouco longo e como eu estou gripada, eu quero poupar assim minha garganta. Perfeito. E votarei na próxima quarta-feira. Mais do que compreensível, se Deus desembargador. Então, o primeiro da pauta. Pois não? Pudéssemos deixar para sexta-feira, eu tenho um compromisso em Recife na quarta-feira. Se Vossa Excelência Temos disser, sessão na sexta? Tem. Não. Sexta não. depois da quarta-feira, qual é a próxima sessão? Só depois das eleições. Na outra sexta. Na outra sexta. Então, É feriado. Vamos deixar na quarta-feira. Vamos deixar na quarta-feira. Então, primeiro, o processo da pauta, que é o recurso eleitoral de Sapé, 0600-94247-2020. Esse processo tem um pedido de vista da desembargadora, pelas razões declinadas. Esse processo, então, fica para a próxima quarta-feira. Temos mais algum outro anúncio sobre a pauta? Então, vamos agora só seguir aqui as preferências. Gente, que meus... O quinto da pauta é o recurso eleitoral 0600-44106-2020, Itaporanga. O relator é o juiz Bianô Arruda, candidatura fictícia, MDB, é o recorrente, Diretório Municipal de Itaporanga, e Maria Neides Leite Germano Carneiro da Silva, advogado Max Willy Cabral de Araújo, recorridos União Brasil, órgão diretivo estadual da Paraíba e outros, advogado Mariana Neves de Almeida e Jackson Rodrigues da Silva, recorridos Clebson Figueiredo Neves e Neuricélio Barreiro Paulo, advogado Jackson Rodrigues da Silva. Então, palavra com o relator, o quinto, Bianô Arruda. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Egrégia Corte, doutora Cássia, nossa procuradora regional eleitoral, doutor Eduardo, nosso diretor-geral, ilustres advogados aqui presentes e todos que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, Diretório Municipal de Itaporanga, representado por seu presidente, o senhor Ricardo Rangel, e por Maria Neildes Leite e Germano Carneiro da Silva, candidata e candidato ao cargo de vereador no pleito 2020 pelos partidos Solidariedade e Progressistas, respectivamente. Em face de sentença prolatada pelo juízo da 33ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente os pedidos formulados em sede de AIGE, proposta contra o Democratas,
e os seus 16 candidatos registrados para a eleição proporcional de 2020, no cargo de vereador, a saber... Presidente, Egrégia Corte, eu vou citar só o primeiro nome para facilitar, mas os nomes estão completos. A senhora Auricélia, o senhor Clebson, o senhor Hélio, Ildean, Isabelle, João Pereira, José I. Walter, José Nilton, Joseane Gonçalves, Judivan Custódio, Márcio José, Maria das Neves Mangueira, Marlene Loureiro, Neuricélio Barreiro, Roberta Pereira e Romildo Rodrigues de Lima. Na sentença, o magistrado entendeu, em síntese, não haver provas suficientes à condenação dos investigados e das investigadas. Em suas razões, a recorrente e os recorrentes alegaram, no que mais importa, o seguinte: pela parte recorrente, o Partido Democratas registrou uma lista de 16 candidatos, sendo 6 mulheres e 10 homens, para o pleito proporcional de 2020, na cidade de Itaporanga. Entre as 6 mulheres figuram Maria das Neves e Auricélia, apontadas pelos recorrentes como candidatas fictícias, uma vez que não receberam voto nem realizaram campanha. Prosseguem os recorrentes, dizendo que Auricélia Tolentino é casada com o então vereador e também candidato à reeleição João Pereira de Souza, mais conhecido como Duvan, que obteve o 3º lugar nas eleições. Já Maria das Neves esteve em Brasília durante grande parte da corrida eleitoral e não fez campanha para si mesmo, nem mesmo à distância. A ausência de votos para as candidatas, a ausência de campanhas próprias, até mesmo nas redes sociais, e a ausência de qualquer receita, inclusive as originárias do Fundo Especial de Campanha, são elementos que, em conjunto, comprovam a fraude perpetrada pelo Partido Democratas e terminam os recorrentes dizendo que a formação da lista proporcional, organizada pelo partido recorrido, enseja abuso de poder político, por fraude à cota de gênero, relativo à não observância do percentual mínimo de candidaturas femininas nas eleições de 20. Já pela parte dos recorridos, os argumentos foram os seguintes. A candidata Maria das Neves realizou postagem nas suas redes sociais, buscando o voto do eleitorado. O Partido Democratas respeitou a cota de gênero e indicou 6 candidatas do sexo feminino, uma a mais do que o mínimo legal. A candidata Maria das Neves resolveu desistir da candidatura por motivos pessoais e apoiar a candidata Isabelle, porém não comunicou esse fato à Justiça Eleitoral. Com a desistência do candidato Neuricélio, o DRAP passa a ser recalculado e o mínimo legal exigido para a cota de gênero diminui para 4 mulheres. A candidata Auricélia, esposa do vereador João Pereira, filiou-se ao partido e se candidatou em razão da possível desistência do seu marido, que enfrentava problemas de saúde. Com a recuperação do seu marido, o vereador Duvan, candidato à reeleição, a Auricélia desistiu do pleito, sem, porém, comunicar formalmente à Justiça Eleitoral. As desistências informais de Maria das Neves, de Neuricélio e de Auricélia configuram irregularidades por não terem sido comunicadas a esta Justiça, mas não são capazes de prejudicar o pleito, uma vez que não afetam o mínimo e o máximo legal na cota de gênero. E, por último, os recorridos alegaram que, mesmo que as candidaturas fossem consideradas fictícias, seria necessária a demonstração inequívoca da existência de pressão realizada pelos investigados para influenciar a ausência de votos e de gastos eleitorais. Foi, então, o feito com vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo a improcedência da demanda. É o relatório, senhor presidente. O doutor Érico, tem alguém habilitado para que seja por videoconferência, porque nós não estamos vendo? Pois não, doutor? Tudo bem, é porque você está na segunda banca, geralmente a gente, quem quer falar, fica aqui na frente. Está com a palavra, doutor, pelo tempo regimental. Perfeito. Eu
primeiro saúdo a todos que estão aqui presentes. É uma satisfação inenarrável estar aqui na presença de juristas tão ímpares, né? Eu tive que estudar cada uma de vossas excelências para estar aqui hoje e posso dizer que tornei-me um grande fã de cada uma de vossas excelências pela densidade jurídica de cada uma das suas decisões. Eu acredito que é muito interessante nós passarmos a ler todas essas decisões dos nossos tribunais para sabermos quem está realmente a favor da população, como nesse caso. Eu, inclusive, estou aqui hoje muito feliz e com o coração muito satisfeito de estar defendendo uma tese que também é uma tese muito rebatida já nessa corte. Eu acredito que todos vocês já pensaram bastante sobre esse caso. E também quero... Vossa Excelência fala pelos recorrentes ou recorridos? Pelos recorrentes. Pelos recorrentes, né? Tá bom, agradeço. Só prefeito de registro. Perfeito. E em todas as decisões que eu li de Vossas Excelências, eu gostaria de dizer que existe uma densidade jurídica que eu nunca encontrei em outras decisões que li basicamente todas elas, e posso parabenizá-los, inclusive, pela premiação que receberam com relação à transparência, porque vossas decisões, elas estão completas de transparência, é isso que prezamos no Estado Democrático de Direito. Eu estou aqui hoje para trazer uma discussão que já é bastante explorada por esse tribunal, e é um caso bem específico, porque esse caso não é de difícil julgamento. É um caso em que Vossas Excelências podem encontrar todos os requisitos básicos que estamos buscando aqui nessa situação de fraude à cota de gênero. Esses precedentes, eles são bem parecidos e todos eles trazem alguns requisitos para atribuição de pena nesse caso. Eu cito o caso de Jacobina, na Bahia, por exemplo, onde eles definiram basicamente 3 requisitos. O primeiro deles como sendo a obtenção de votação zerada, que está presente nesse caso que estamos aqui hoje epigrafando. Também a prestação de contas zeradas. Eu posso dizer que elas não tiveram qualquer tipo de gasto, porque a própria prestação de contas está mostrando isso, porque na defesa delas também não foi apresentado nenhum mísero santinho. Em outras decisões que vemos aí no Brasil inteiro, podemos ver que existia, de alguma forma, uma dúvida com relação à propagação ou não de algum tipo de propaganda efetiva, quando as candidatas apresentavam um milheiro sequer de santinho, o que não existiu nesse caso, não foi feita essa propaganda. E a ausência de efetivos atos de campanha. Todos nós sabemos que quando existe uma campanha eleitoral, essa corrida eleitoral ferrenha, existem atos efetivos de campanha que podem ser feitos por qualquer dos candidatos, e mesmo a gente passando por uma época de pandemia, isso ainda era possível. E nenhuma das recorridas aqui hoje fez esses atos de campanha, nenhuma das imputadas como candidatas fictícias, nem mesmo uma live no Instagram foi perpetrada. A única coisa que foi feita por uma delas, que foi Maria das Neves, foi postagens em seu story, com duração de 24 horas, que não podem ser tomadas como efetivos atos de campanha. Eu cito também Valença do Piauí. Em Valença do Piauí, nós pudemos encontrar como requisitos a constatação, o fato da existência de candidatura no mesmo núcleo familiar, que é o caso da candidata Auricélia, onde, mesmo para o cargo eletivo, não existiu qualquer notícia de eventual animosidade familiar ou política que justificasse a disputa entre eles dois. Pelo contrário, na defesa, os fatos que eles trouxeram foram justamente nós podemos tratar como como realmente assumir uma assunção de tudo o que aconteceu, porque, além de fazerem a defesa juntos, eles também disseram que, realmente, o que aconteceu ali foi que a candidata Auricélia ela só se candidatou condicionando a sua candidatura, condicionando a validade da sua candidatura ao fato do seu marido estar ou não doente. Então, ela só concorreria se acontecesse uma situação, que seria o seu marido não conseguir concorrer por fato de uma doença, certo? Eu continuo com Valença do Piauí, a trazer o segundo requisito, que seria a ausência de gastos com material de publicidade. Nesse caso também não houve, nem um mísero real com gastos com material de publicidade. O terceiro requisito seria trabalhar para a campanha de familiar também candidato, que aconteceu no caso da Auricélia. A ausência de comparecimento às urnas ou comparecimento sem obtenção de nenhum voto. Essas candidatas que estão sendo aqui hoje apresentadas como candidatas fictícias, elas nem mesmo votaram em si próprias. Então, é uma situação que também está presente no precedente de Valença do Piauí. E o lançamento de candidatura apenas para preencher a exigência de cota de gênero e obter liderança remunerada no serviço público no período de campanha. Foi isso que aconteceu. Não bastasse isso, todos os precedentes, até seguir a linha da doutrina, nós estamos seguindo aqui. Porque pela doutrina de José Jairo Gomes,
grande jurista, ele descreve como indícios de ocorrência de fraude na composição de cota de gênero a ausência de votos à candidata, a não realização de atos de campanha e a inexistência de gasto eleitoral e a não transferência nem arrecadação de recursos. Também está presente nesse caso, então é um dos casos mais fáceis de julgar nesse momento. Não há reexame de prova nesse caso. A única coisa que eu estou pedindo para Vossas Excelências aqui é o enquadramento das provas que existem nos autos, o enquadramento jurídico dessas provas que existem nos autos. Então, eu passo para 4 pontos da defesa de cada uma dessas candidatas fictícias para trazer para Vossas Excelências o entendimento de que não há, de forma alguma, como prosperar essa defesa. Nevinha, por exemplo, em sua defesa, ela inicia a sua dialética informando que a aferição do percentual de gênero ela é feita no momento do registro, e ela se incorre contra tudo aquilo que a gente está fazendo nessa ação aqui, por dizer que nós não temos o direito de fazer isso, que nós não temos o direito de aferir novamente a validade daquele DRAP em momento posterior. É esse o primeiro ponto da defesa dela. Em segundo, ela diz que fez campanha e desistiu. Mas como é que alguém faz uma campanha? Alguém faz uma campanha que hoje se estende à parte da internet e desiste e consegue informar todas aquelas pessoas que foram atingidas por essa campanha que você não vai mais concorrer. Como é que você consegue fazer isso existindo a internet hoje? Se eu consigo chegar em diversas pessoas através da internet, como ela diz que fez campanha pela internet, como é que eu adivinharia quais foram as pessoas que foram atingidas, para eu poder passar na casa de cada uma delas e dizer, não vote mais em mim? Se ela realmente tivesse feito efetivos atos de campanha, ela não conseguiria saber quem é que foi atingido. Jamais conseguiria. E ela teria, garanta a Vossas Excelências, pelo menos um voto. Pelo menos uma dessas pessoas que acreditou na palavra dela, nesses atos de campanha dela supostamente feitos, teria ido lá e votado nela, mas ela zerou. Nem ela própria votou nela, nem nenhum de seus familiares, muito menos qualquer das pessoas que possivelmente foi atingida com esses atos de campanha que diz ter feito. E, mesmo ela tendo dito que fez várias postagens nas redes sociais, eu acho importante que vocês saibam que todas essas postagens foram em história, não houve nenhuma publicação que ficasse lá dentro. E essas publicações foram feitas em fotos juntos, onde ela estava junta com o candidato a prefeito, demonstrando apoio ao prefeito. Não foi feita nem mesmo uma imagem dela sozinha. Então, o que nós temos aqui é realmente zero gasto de campanha, porque não houve nem mesmo uma confecção gráfica de uma foto sozinha. Passado isso, temos o caso de... Ela aponta em sua defesa o caso das outras candidatas e dos outros candidatos que também não tiveram participação efetiva, e diz que, e cita até Roberta Pereira da Silva. Roberta Pereira da Silva ela teve 11 votos, só que nós não trouxemos ela aqui hoje para figurar como candidata fictícia, porque já teríamos a certeza do que estava acontecendo dentro dos autos do processo, mas se analisarmos com efetividade o caso de Roberta Pereira da Silva, que também foi candidata pelo Democratas, nem ela própria votou nela. Ela obteve 11 votos, porque provavelmente deve ter feito algum ato de campanha para conquistar 11 votos, mas se analisarmos o local de votação dela, nem ela mesma votou nela, mas ela não está aqui hoje como candidata fictícia, ela está só como ré nesse processo. Na defesa de Auricélia Tolentino, que nós temos, em primeiro lugar, que ela fez a defesa junto com seu esposo, né? Os dois fizeram uma defesa juntos. E eles realmente informaram que ela era uma segunda opção, caso o marido não conseguisse pleitear, certo? Então, existia uma condição para o pleito dela desde o início, então ela não tinha vontade alguma de participar. Era uma vontade condicional a alguma coisa acontecer. Ela informa que foi uma desistência informal e, em sua última parte da defesa, o advogado, o ilustríssimo, ele refaz o cálculo de cota, ele desfaz tudo aquilo que ele disse naquele primeiro momento, onde nós não poderíamos analisar nesse momento a aferição da cota de gênero, porque isso seria do momento do registro do DRAP, e refaz o cálculo, colocando em jogo tudo aquilo que praticou em toda a defesa, dizendo que, caso Neuricélio tivesse desistido formalmente, eles conseguiriam atingir a cota de gênero, mesmo que Nevinha e Auricélia, que é Salete de Duvan, fossem candidatas fictícias, o que é uma tese que cai por terra pela sua própria fundamentação. Não bastasse isso, o que vale salientar é que Salete de Duvan não é a primeira vez que faz isso. Ela já vem na sua terceira candidatura fictícia. 2014 e 2016, ela também participou e obteve uma quantidade de 0 votos. Então, essa é a terceira vez que ela está participando e a terceira vez que ela está sendo candidata fictícia. Então, eu pergunto a Vossas Excelências se em 2014 e 2016, Duvan já mantinha essa doença e já mantinha esse sentimento de que poderia não concorrer. E se realmente cabe a ela
trazer para cá esses fatos, porque eu acredito que se Vossas Excelências se atentarem para esse fato, saberão que o partido ele já vem praticando esse ato há muito tempo, não é de agora. O tempo de Vossa Excelência se esgotou. Perfeito, Excelência. Agradeço. Uma palavra, o advogado dos recorridos. Excelentíssimo senhor presidente e excelentíssimo relator, excelentíssimos membros desta Corte Eleitoral, excelentíssima senhora procuradora eleitoral, advogados, servidores, meus cumprimentos. Excelência, diferentemente do que foi alegado, foi suscitado pelos recorrentes, não assiste razão. Em nenhum momento nós vamos nos ater perfeitamente nas provas carreadas aos autos, e não com falácias, com provas tacanhas, frágeis. Percebam que o Partido Democratas apresentou o seu DRAP com 16 candidaturas, 10 do sexo masculino, 6 do sexo feminino. Ou seja, 62,5% do sexo masculino, 37,5% do sexo feminino. Pois bem, no que tange à candidatura supostamente fictícia de Maria das Neves Mangueira, eu tenho visto por esse tribunal, tenho me debruçado piamente nos seguintes termos. Diferentemente do que ele alegou, Maria das Neves Mangueira foi uma das primeiras a lançar sua candidatura como pré-candidata. Na postagem, na defesa dela, no ID 15626747, Maria das Neves veio nas redes sociais, compartilhou com o então candidato a prefeito da época, dizendo, o candidato, Júnior Diniz da época, dizendo que ali, naquele momento, estava tendo apoio da candidata que tinha sido candidata a vereadora no pleito de 2016. Então, naquele momento, Nevinha, assim conhecida, Nevinha Mangueira, foi uma das primeiras a lançar pré-candidatura e fazer pré-campanha. Segundo ponto referente à Nevinha. Nevinha não era avessa à política. Nevinha tinha sido candidata em 2016, atingindo a votação de 108 votos. Então, eu tenho visto neste tribunal que isso é de fundamental importância para que a candidata não seja considerada uma candidatura fictícia. Se isso não bastasse, Nevinha também exaustivamente fez campanha nas redes sociais, inclusive, até trazendo o parecer da doutora procuradora Cássia, ela traz até os IDs lá, demonstrando que realmente houve atos de campanha nas redes sociais. E ainda foi corroborado com a única testemunha, diga-se de passagem, a única testemunha trazida no processo, nos autos, instância, em juiz de primeiro grau, foi que disse que Nevinha esteve na sua clínica veterinária. O senhor Emerson Pinto, o médico veterinário Emerson Pinto Feitosa, ratificou que Nevinha esteve na sua clínica veterinária, pediu voto a ele e mais 2 funcionárias, já tinha pedido voto nas eleições de 2016, ele não pôde atender naquele momento, que já tinha um compromisso de campanha. E, no momento, me permitam ler rapidamente o que disse o Emerson Pinto Feitosa, que Maria das Neves, Nevinha, foi candidata nas eleições no ano de 2020, que inclusive a própria pediu voto a mim, que sou médico veterinário, e ela foi lá na nossa clínica, que pediu voto a mim e mais 2 funcionários, que estavam lá, que a gente decidiu votar nela, pois ela tem uma causa dos animais, que no final do pleito, já próximo às eleições, e aí eu digo, no dia 1º de novembro, mas ele está dizendo aqui, que no final do pleito, já próximo às eleições, ela desistiu da candidatura, que ela veio dizer a gente que ia desistir e apoiar outra candidata. Percebam a cronologia dos fatos. Percebam a cronologia dos fatos, seguramente, e aí eu digo, seguramente, este caso é totalmente diferente de todos que por aqui passaram. Se isso não bastasse, aonde ela desistiu? Quando? Ela foi até as redes sociais, junto com a candidata eleita, que então passou a apoiá-la. Foi e anunciou que estava desistindo de sua candidatura nas redes sociais, está aí nos memoriais, está na defesa, está nas contras-razões,
e passou a apoiar a candidata Isabel Mendes. Ou seja, há uma cronologia dos fatos. Ela fez atos de campanha, ela foi candidata nas eleições passadas, ela foi uma das primeiras a se lançar pré-candidata pelo partido, ela fez atos de campanha nas redes sociais, ela foi, obviamente, uma cidade pequena como Itaporanga, a notícia corre, só quando um candidato desiste, é fácil de identificar isso. Então, Nevinha veio até as redes sociais anunciar sua desistência. E teve o cuidado de andar. Casa a casa, ela não tinha muitos votos, não. Ela tirou 108 votos. Geralmente dos familiares e das pessoas mais próximas. E aqueles votos, poucos votos, que ela foi até no corpo a corpo. Perceba outra coisa importante, que a testemunha não disse só que ela pediu o voto, ele disse que viu Nevinha numa passeata, por exemplo, ela estava no mercado pedindo os votos com a família dela, que fizeram caminhada dentro do mercado, e ela estava lá, que ela estava pedindo voto, que eu me lembro, ela usou as redes sociais, que a campanha das redes sociais, eu não posso afirmar, mas campanha boca a boca, eu vi, que ela me disse que não iria ter êxito, então ia desistir para não estar atrapalhando. Excelências, os recorrentes não trouxeram uma testemunha sequer para afirmar que Nevinha ou Salete não foram candidatas. Percebam, no caso de Salete foi candidata na intenção de ser candidata, ou melhor dizendo, porque seu marido, Duvan, estava com câncer, como está atestado aí nos autos, e no curso do processo, na pandemia, no auge da pandemia, ele tinha um receio. Ora, eu estou com câncer, neoplasia de bexiga, eu estou com câncer. Um vereador que tem mais de 8 mandatos no município de Itaporanga, mais de 30 anos na vida pública, o receio dele de fazer o corpo a corpo. Um candidato desse, ele faz a política casa a casa, corpo a corpo. Então, nesse ponto, eles decidiram, os recorridos não negam, decidiram colocar o nome dela com intuito ou com medo de haver esse problema, aqueles 20 dias antes da eleição, e não ter como substituir. Percebam, mais um detalhe, independentemente da situação de Auricélia Tolentino, Salete de Duvan, inclusive foi citado no parecer da excelentíssima senhora procuradora, independentemente disso, o partido tinha 5 candidatas do sexo feminino, ou seja, atendendo a cota de gênero, o mínimo legal. Então, eu repito, reitero, que este caso é diferente de muitos que por aqui passaram. E, me encaminhando já para o fim, excelência, perceba outro ponto, que o candidato também, Neuricélio Barreto, do sexo masculino, efetivou a desistência, está no ID 15 6314 97. E percebam, as mulheres desta coligação disputaram a eleição, voto a voto. Isabel Mendes, eleita, 496 votos. Josa Brito, suplente, 445. Marlene de Toninho da Loja, 348 votos. Aqui não foi aquela questão que geralmente se utiliza na cota mínima, coloca o número de candidatos do sexo feminino só para atingir a cota de gênero, não. Aqui o Partido Democrata teve o cuidado e apresentou uma a mais. E isso eu trago como fundamental importância. Então, recapitulando, Nevinha fez foi uma das primeiras a se lançar candidata pelo Partido Democratas. Nevinha fez atos de campanha nas redes sociais. Nevinha foi candidata em 2016. Ela nutria a quimera de ser parlamentar no município de Itaporanga. Agora, percebam, pela votação das candidatas, que o Partido Democratas atingiu 6 cadeiras. Das 11, o Partido Democratas atingiu 6 cadeiras. Então, dificilmente, Nevinha conseguiria disputar com candidatos com essa votação. Então, Nevinha foi uma das primeiras a fazer campanha. Nevinha
fez campanha nas redes sociais. Nevinha foi candidata nas eleições de 2016. Nevinha, a única testemunha, uma cidade pequena como Itaporanga não tem uma testemunha para vir ratificar isso, é brincadeira. Então, Excelência, Nevinha foi às redes sociais dizer que estava desistindo. Tem um lapso temporal e ela foi lá, dia 1º de novembro, está aí, dizendo que está desistindo. Então, encaminhando para o fim, por tudo que for apresentando, se escorando no parecer da procuradora eleitoral, pugno pelo desprovimento do recurso. Agradeço a palavra ao Ministério Público Eleitoral. Cumprimentando o senhor presidente, a Egrégia Corte, doutor Eduardo, diretor-geral, em nome de quem saúdo todos os servidores, saúdo os 2 advogados que utilizaram a tribuna, parabenizando pelas sustentações, e, em nome deles, saúdo todos os advogados aqui presentes, bem como todos aqueles que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores. Esse caso aqui, de Itaporanga, que já foi bem trazido pelos ilustres advogados, o Ministério Público entendeu não estar caracterizada a fraude à cota de gênero pelo seguinte: nós temos 2 candidatas apontadas como fictícias. Eram 10 homens e 6 mulheres. Dessas 6 mulheres, 2 seriam fictícias. Provado que as 2 são fictícias, não se atenderia à cota de gênero e o Ministério Público, então, entenderia pela fraude. Entretanto, eu até citei essa questão na sessão passada. Eu vi, neste caso, pela primeira vez, uma desistência que pôde ser comprovada. Por quê? Porque são 2 candidatas, Maria das Neves e Auricélia. A Maria das Neves tem uma postagem nos autos em que a candidata que ela passa a apoiar, ela coloca, não é história, é uma publicação no feed, em que ela diz: hoje recebi com muita alegria o apoio da candidata a vereadora Nevinha de Vanise e sua família aqui representada por sua irmã Gorete. É mais uma que acredita no meu projeto e desistiu de sua candidatura para caminharmos juntas. Nevinha, na eleição de 2016, ela obteve 107 votos. Obrigada por todo o apoio e confiança. Então, você tem a candidata que recebeu o apoio da apontada como fictícia, publicando esse apoio. A candidata fictícia, por sua vez, tinha concorrido, apontada como fictícia, concorrido em 2016 e obtido 108 votos. E quando eu estudei o processo, eu até pensei, mas será que a gente tem que começar, inclusive, a analisar como serão feitos os processos? Será que isso pode ser até uma manobra? Ainda pensei. Aí tive a curiosidade de olhar quantos votos a Isabela Mendes, que recebeu o apoio, teve. E aí vi que a Isabela Mendes, que a outra apoiou, foi eleita e teve 496 votos. E aí eu me convenci de que realmente ela pode ter saído para apoiar a outra que teria mais chance. Como o conjunto probatório formado pela divulgação em mídia social de que ela desistiu da candidatura para apoiar uma outra que efetivamente ganhou, essa prova não foi contestada e chamou a atenção, o advogado dos recorridos também falou, mas eu também chamo a atenção que, em que pese a PRE sempre analisar com muita cautela a prova testemunhal, até porque, via de regra, a prova testemunhal do investigante traz um ponto e a do investigado traz outro. Então, a gente sempre analisa ali com aquela cautela. Nesse caso aqui, os investigantes dispensaram suas testemunhas. Então, ficou só a testemunha dos investigados. O conjunto probatório, então, portanto, ele fica muito favorável e enfraquece a fraude, porque prova que, efetivamente, eu tive uma desistência da senhora Maria das Neves, o que já não ocorre com a senhora Auricélia. A senhora Auricélia, como o advogado dos recorrentes falou, ela já tinha tido votação zerada na eleição anterior, teve votação zerada de novo, então, tem todas as características claras de uma candidatura laranja. Entretanto, como o DRAP foi formado por 10 homens e 6 mulheres, ainda que a gente considere a Auricélia, eu fico com 5 mulheres. Então, eu continuo atendendo os 30%. Então, por isso, pelo fato de não ter atingido esse DRAP,
e não ter, nesse caso aqui, outras informações, eu até busquei em relação ao senhor Aulicélia fora dos autos. Aqui ela traz a questão que o esposo dela estava com câncer, realmente isso é comprovado. Então, por esses elementos e por não ter atingido os 30%, o Ministério Público, pela insuficiência de provas, entendeu que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, registrando, Egrégia Corte, que esse caso é muito diferente dos outros que a gente vem julgando, porque nos outros, muitas vezes, se fala uma desistência como uma alegação genérica. Se fala desistiu, mas não se traz nenhum elemento comprovando essa desistência, o que é diferente nos presentes autos, e por isso que essa PRE entende que a comprovação da fraude ela não está robusta de forma que deve ser compreendido que realmente ocorreu a desistência da senhora Nevinha, e por isso ratifico o parecer escrito. Pedia só um minuto aqui para eu aguardar uma informação. Com a palavra o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo, de início, a doutora Cássia pela sustentação oral e os ilustres advogados, todos combativos e que apresentaram a sua mensagem de forma clara e objetiva. Egrégia Corte, o cerne da controvérsia é saber se houve fraude por meio da indicação e registro de candidaturas fictícias, com o objetivo de burlar a regra prevista no artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 9.504. No início aqui do meu voto, eu faço uma abordagem. Presidente, se Vossa Excelência achar melhor. Porque a desembargadora está Eu, por mim, se esforçando para continuar na sessão. Aí. eu estou inteiramente à vontade para... Perfeito. Vamos só aguardar mais aqui 2 minutos ou 3 para ver se para ela, aguardar, se fazer ela não intervalo. conseguir, a gente suspende a sessão, cancelando o pregão, e a gente recomeça em outro momento. Perfeito. Também, concomitantemente, tem uma reunião da Corregedoria Nacional. Eu vou oferecer aqui uma bala de gengibre.
Pronto. Vossa Excelência agora pode Quando continuar. quiser falar, desembargador. Ok. Obrigado, presidente. Desembargadora Fátima, registro a vossa tenacidade para não adiar o processo, para que o feito seja julgado. Esse esforço ele deve ser registrado. Presidente da Igreja Corte, como eu ia dizendo, a questão envolve a ocorrência de fraude com o objetivo de descumprir a regra do parágrafo 3º, artigo 10. Essa é a acusação. E aqui nessa parte genérica, eu só lembro, eu não vou ler, mas vou apenas lembrar que esses casos que envolvem disputa em torno da cota de gênero, elas não representam, não desafiam apenas o cumprimento ou descumprimento dessa regra aqui, dos 30%. É um pouco mais complexo. Em todos esses casos, o que há é uma acusação de fraude. Então, esse é o ponto que torna esses casos mais difíceis. Repetindo, não é só uma alegação de que não cumpriu os 30%. Não, não é só isso. Vai além. Sempre se está diante de uma acusação no sentido de que houve fraude para maquiar vamos colocar entre aspas, o cumprimento desse parágrafo 3º. E nessa parte inicial, e o que temos discutido nesses casos aqui inúmeras vezes, é que essa fraude, ela pode ocorrer antes do registro de candidatura e do registro do DRAP, mas ela pode também ocorrer depois, a partir do comportamento que as candidatas vão adotar durante a campanha. É possível que até o registro do DRAP não tenha irregularidade alguma, que só vai ocorrer durante os atos de campanha. E é exatamente por isso que tem se pacificado que existem alguns padrões de comportamento que, quando verificados dentro de um conjunto, eles são indícios comprovam a existência, não só indícios, mas comprovam a existência da própria fraude, como, por exemplo, votação zerada, não tem ato de campanha, não participa da convenção, não tem receita, não tem postagem em rede social, pede voto para outra pessoa, concorre com um parente. Então, todos esses fatos, eles sempre ocorrem depois do registro do DRAP. Então, essa foi uma discussão que foi levada a termo pelo próprio TSE ao julgar o caso de Valência e que tem sido construído em outros casos e também por esse tribunal. Então, feita esse breve preâmbulo, para que eu não tenha que ler uma parte mais genérica, eu vou direto ao caso concreto. No presente caso, as candidatas em questão obtiveram votação zerada. Quais são as candidatas em questão? Maria das Neves Mangueira e Auricélia Tolentino Leite de Souza, ambas do DEM, ambas com votação zerada, posicionando-se entre os 6 candidatos ao pleito proporcional menos votados da cidade de Itaporanga, conforme se pode ver abaixo. E aí eu fiz uma relação. A fim de melhor aferir a natureza das candidaturas aqui investigadas, faz-se necessária a análise individual da campanha de cada uma delas. Então, eu vou começar com a Auricélia. A senhora Auricélia Tolentino Leite de Souza. A candidata Auricélia é esposa do 3º candidato mais votado no pleito de 20. Quem é ele? O senhor João Pereira de Souza, o Duvan. E, por isso, ela é conhecida como Salete de Duvan. A candidata alega que sua candidatura foi realizada para que, em um eventual agravamento das condições clínicas do marido, de quem é? Do senhor Duvan, né, ela pudesse substituí-lo. A real disputa da candidata estava, então, condicionada à desistência de seu marido. Não havendo a desistência, a candidata não realizaria campanha e não disputaria os votos do eleitorado, o que se comprova pela ausência de evidências de sua campanha eleitoral. Ao apresentar suas contas, a candidata Auricélia demonstrou ter recebido como receitas apenas R$ 72,46, oriundos de uma doação estimável do partido feita a todos os candidatos deste. Ou seja,
a candidata não arrecadou receitas financeiras e não realizou despesas. Ressalta-se, portanto, que a referida candidata teve o mesmo comportamento nas eleições de 2016, em que pleiteou o cargo de vereadora pela coligação Por Amor a Itaporanga. Mesma coligação de Duvan, seu marido. Auricélia obteve 0 votos, enquanto Duvan alcançou o primeiro lugar na lista de mais votados naquele pleito, como pode-se observar a partir do sistema de histórico das eleições, que todos podem acessar através da rede mundial de computadores. E, no caso aqui no voto, eu tirei um print da tela e coloquei aqui para ilustrar. Dessa maneira, o conjunto probatório leva à conclusão de que a candidata Auricélia não possuía o desejo efetivo de concorrer nas eleições de 20 e que sua candidatura era ficta. Por sua vez, a candidata Maria das Neves Mangueira, a Nevinha, em suas contrarrazões, afirma que desistiu do pleito no dia 1º de novembro de 20, por não vislumbrar a possibilidade de êxito, e ressalta que, em razão da pandemia, os votos eram pedidos costumeiramente pelas redes sociais, o que foi realizado pela candidata em postagem realizada em seu perfil. As postagens citadas nas contrarrazões dizem respeito à imagem abaixo, eu colaciono isso no voto, que foi postada repetidamente na rede social Instagram, por meio das ferramentas Stories, nas seguintes datas: 29 de setembro, todas em 2020, 2 de outubro, 3 de outubro, 8 de outubro, 26 de outubro, 27 de outubro, conforme consta nas contrarrazões, ID, que identifico, e também nas alegações finais, ID, que também identifico. É uma foto dela, senhora Nevinha, e o seu número de urna. Ademais, o depoimento da testemunha Emerson Pinto Feitosa também alude à realização de campanha eleitoral pela candidata, fora do meio digital. Então, esse testemunho que foi produzido durante a fase de conhecimento, ela reforça a ideia de que houve campanha e que houve uma campanha além das postagens nas redes sociais acima mencionada. Eu vou pedir vênia para não ler, um trecho um tanto quanto longo, mas vou me limitar a ler um pequeno trecho aqui que está em negrito. Que Maria das Neves, Nevinha, foi candidata nas eleições de 20, que inclusive a própria pediu voto a mim, que eu sou médico veterinário, e ela foi lá na nossa clínica, pediu voto, e também pediu a mais 2 funcionários que estavam lá. E eu prossigo na transcrição desse depoimento, mas peço vênia para não ler. Ao desistir de forma tácita, ou seja, sem informar, sem haver uma comunicação, a candidata Maria das Neves declarou seu apoio ao então candidato, a então candidata Isabelle Brasilino Mendes, em postagem assim apresentada. Ela não fez a desistência formal, mas de forma subentendida ou tácita, já que passou nas próprias redes sociais a pedir voto para uma concorrente, que é a candidata Isabelle Brasilino Mendes. E aqui eu também apresento um print dessa postagem. Dessa forma, pode-se concluir que, não obstante a candidata Maria das Neves não tenha realizado uma campanha efetiva, não tenha oferido receitas financeiras ou realizado despesas e tenha obtido uma votação zerada, as provas carreadas aos autos não comprovam que o registro de sua candidatura foi feito com a intenção de fraudar a cota de gênero. E isso pelo contexto probatório. Tanto pelas postagens que chegou a fazer, inúmeras, quanto pelo testemunho que foi a seu favor, no sentido de que também pediu votos fora das redes sociais. Portanto, pelo conjunto probatório apresentado e seguindo a legislação eleitoral, não se pode afirmar de forma incontestável que a candidatura da Maria das Neves Mangueira é ficta e foi feita de forma a fraudar a cota de gênero. Por fim, é necessário observar o atendimento aos percentuais de gênero das candidaturas após a exclusão da candidata Auricélia, tida como ficta. A Procuradoria Regional, nesse ponto, ressaltou o seguinte: há de se observar que, independentemente disso, ou seja, mesmo que se considere a Auricélia,
que a Auricélia não concorreu, de fato, ou seja, que a candidatura dela era ficta, ainda assim o Partido Democratas atingiria a cota de gênero, tendo-se em vista que ficaria com 10 candidatos do sexo masculino e 5 candidatas do sexo feminino. Com efeito, no DRAP do partido foram apresentadas inicialmente os nomes de 10 homens e 6 mulheres, isto é, 62,5% de candidaturas masculinas, 37,5% de candidaturas femininas, porcentagem maior que a determinada legalmente. Dessa forma, mesmo que a gente exclua a Auricélia, o percentual mínimo exigido pela norma restou cumprido, uma vez que as candidaturas femininas atingiriam o percentual de 33,33% do total das candidaturas. Ou seja, mesmo sendo ficta, a candidatura de Auricélia não leva à conclusão de fraude à cota de gênero. Com esse mesmo raciocínio, ou seja, o TSE decidiu, ou seja, que raciocínio? Raciocínio de fazer só uma conta matemática, não tem grandes mistérios aqui. Se uma é fictícia e a outra não é considerada, e a gente faz a conta, vê-se que o percentual de 30% não é atingido. Não é possível que a gente considere atingido, mesmo que tenha superado os 30%. E eu cito esse precedente do TSE mais de forma ilustrativa, porque, repito, é uma questão meramente matemática. Portanto, pode-se concluir que esses fatos, no contexto dos autos, são insuficientes para demonstrar a causa de pedir, ou seja, pelo conjunto probatório não se vislumbra o descumprimento ao disposto no artigo 10, parágrafo 3º, em tais termos, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe. Então, resumindo, a Egrégia Corte, presidente, doutora Cássia, considero a candidatura da senhora Auricélia como fictícia, mas, mesmo assim, não fica violado o percentual mínimo. De maneira tal que, em harmonia com o parecer ministerial, eu voto pelo desprovimento do recurso, para julgar improcedente a presente demanda, não reconhecendo a prática de abuso de poder. Esse é o voto, presidente. Como vota o juiz Roberto Dorne? Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, à eminente desembargadora Maria de Fátima, aos ilustríssimos pares, à douta procuradora regional eleitoral, ao ínclito diretor-geral. Na sua pessoa, eu felicito todos os servidores desta casa. Um cumprimento especial a todos os advogados e advogadas aqui presentes e que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores. Senhor presidente, o eminente relator, a douta Procuradoria, fez um distinguish desse caso concreto de forma evidente e que não deixa dúvidas. Não é? A candidata Nevinha, ela de fato desistiu, e está comprovado nos autos, e é um caso inédito, não é? Até então não tínhamos essa comprovação de desistência tácita. Passou a apoiar a candidata Isabelle e, por sua vez, a candidata Auricélia, que é esposa do candidato terceiro mais votado, ainda que se considere que ela seja uma candidatura ficta, como de fato é, né? Em 2016 também obteve 0 votos, o percentual de 30%, como bem destacado no denso voto do relator, está devidamente preenchido. Portanto, neste caso concreto, com as suas especificidades, não restou demonstrado, né, a fraude à cota de gênero. No que toca ao percentual mínimo, né, foi preenchido de forma 33,33%, ainda desconsiderando a candidatura de Auricélia. Portanto, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, senhor presidente. Como vota a desembargadora Fátima? Senhor presidente, egrégio tribunal, peço desculpas a todos, porque eu estou com essa tosse, início de bronquite, mas estou aqui por amor ao trabalho. Escutei atentamente o voto do relator, nada a reparar pelo desprovimento do recurso. Agradeço. Como vota o juiz doutor Gualberto? Boa tarde, presidente, egrégio Tribunal Regional Eleitoral, PRE, doutora Cássia, doutor Eduardo, servidores desta casa, todos os advogados e pessoas aqui presentes. Primeiro, queria saudar de forma reforçada a desembargadora, né, que essa atitude dela não é de se estranhar, mas ela já é um exemplo, né, dentro
do Tribunal de Justiça e aqui nesse tribunal, pelo esforço que ela já vem fazendo e agora, nesse momento, mesmo acometida, né? E em relação ao processo, especificadamente, como muito bem colocado o doutor Roberto, há realmente uma caracterização de fraude em relação a uma das candidatas e em relação à outra, ficou muito bem pontuado no parecer e no voto que houve essa desistência posterior. Realmente eu venho acompanhando os votos dessa Igreja-Corte e esse caso é bem interessante e, como foi bem colocado o doutor Roberto, há uma distinção em relação a outros casos. Até porque, como nós analisamos, sempre que é colocado, né, nas tentações orais, é interessante que, às vezes, o mesmo julgado, né, é colocado para fundamentar posições diferentes. E esses casos de fraude, como muito bem colocado o doutor Bianot, é muito atrelado às provas trazidas nos autos, à instrução probatória. E que, nesse caso, é muito bem colocado. Então, nada mais a acrescentar. Acompanho o relator, presidente. Como vota o juiz Zé Ferrão Júnior? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o juiz Fábio Leandro? Acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Eu peço vista. Vou, desde já, registrar que eu só vou trazer o voto após a eleição do segundo turno. Após o voto do relator, que negava provimento ao recurso, seguido, né, dos juízes já mencionados, pediu vista o desembargador Leandro dos Santos. Sustentações orais registradas: Max Willi Cabral de Araújo, em nome dos recorrentes, Jacques Rodrigues da Silva, em nome dos recorridos, e doutora Cássia, em nome do Ministério Público Eleitoral. Então, resultado parcial já anotado. O próximo pedido de preferência é o 9º. Recurso eleitoral 0600-98405-2020, Conde. Quem é o relator é o juiz Roberto Dorne. Abuso de poder econômico. Recorrente Carla Maria Martins Pimentel Regis. Advogados Tadeu Neto e outros. Recorrente José Ronaldo Vieira Salles Júnior. Advogado Antônio Fábio Rocha Galdino. Recorrido Partido Socialista. Advogado Yuri Marques da Cunha e outro. Só a desembargadora realmente, né, foi informada agora que ela não tem condições de participar da continuidade desses processos, então os que exigem o quórum completo ficam adiados, eu vou ler aqui, e fica cancelado também o pregão relacionado a esse de número 9. Deixa eu só... O 8º também está adiado, que é da relatoria da desembargadora Fátima. O 7º também adiado. O 10º também está adiado, também da relatoria da desembargadora. Nós vamos continuar em relação ao número 12, né? O 12, o 11, ok. O 9º fica adiado, o 9º. Pois não? Os processos vão ser incluídos normalmente na pauta da quarta-feira. Agora, saber se efetivamente vai depender exatamente do estado de saúde da desembargadora, que a gente reza que ela esteja bem rapidamente. Agradeço. Deixa eu só registrar o 2º também, né? Está adiado. O 3º também adiado e o 4º também adiado. Repito, os processos adiados hoje estarão inseridos na próxima quarta-feira, né? E se houver um motivo de força maior, vai ser adiado de novo. Senão, a gente julgará
nesta data que eu acabei de citar. Então, nós vamos agora o 6º e o 7º, não é isso? Adiado? Também, né? 6º adiado. Então, nós temos agora o 11 e o 12, não é isso? O 11 eu anuncio, processo 0600-364-21-2020, Picuí. O relator é o juiz Fábio Leandro. Prestação de contas, candidato a vereador Jefferson Mateus Dantas de Araújo. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eu gostaria, se possível, de julgar em bloco o 11 e o 12. Desculpe, vou anunciar o 12, que também é de Picuí, é o 0600-361-66-2020, prestação de contas, candidato a vereador Artêmio Souto Oliveira Araújo, advogado Jefferson Mateus. Com a palavra o relator para o julgamento em bloco do 11 e o 12. Obrigado, senhor presidente, a Igreja Corte, doutora Cássia, nossa PRE, renovando as saudações. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jardenildo dos Santos Andrade, e o 12º da pauta, o recurso é de Artêmio Souto Oliveira Araújo, em face de sentença do juiz da 25ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as suas contas de campanha referentes às eleições de 2020 para o cargo de vereador no município de Picuí. Na sentença, o excelentíssimo juiz eleitoral constatou o recebimento de recursos do FEFIC, do PSB, no valor de R$ 3.500 ao candidato prestador de contas, Jadernildo dos Santos Andrade e Artêmio Souto Oliveira Araújo, filiado e concorrente ao cargo de vereador na eleição de 2020 pelo Partido Democratas. Apontou-se ainda no parecer técnico que referidos recursos foram utilizados em sua integralidade na campanha eleitoral, concluindo que houve repasse dos recursos do FEFIC em desacordo com as regras legais, configurando a aplicação irregular de recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido para o Tesouro Nacional, conforme define o artigo 17, parágrafo 9 da citada resolução, julgando desaprovadas as contas do recorrente. Em suas razões, o recorrente aduz ser necessária a uniformização do TSE, uma vez que há uma divergência entre os tribunais regionais, cita ainda o julgado do TRE do Mato Grosso, e requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença atacada, julgando-se aprovadas as contas apresentadas com ou sem ressalvas, instadas a se pronunciar, a PRE se manifestou pelo conhecimento do recurso, no mérito pelo seu desprovimento, mantendo a desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. A representante do Ministério Público ratifica e Vossa Excelência pode continuar. Senhor presidente, matéria já por demais debatida por esta Corte, inclusive foram julgados casos análogos do mesmo juiz zonal, envolvendo a zona eleitoral de Picuí, em que é o repasse indevido do PSB, que não é coligado ao DEM, e essa Corte vem entendendo que, quando não é essa coligação, o repasse é ilegal. E agora, com a ADI 7.214, o STF já decidiu que realmente não pode haver esses repasses de partidos entre partidos não coligados. Então, sem maiores senões, senhor presidente, eu, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, estou desprovendo ambos os recursos. Todos de acordo? Caso comum, já repetitivo, né? Então, proclamo o resultado, negou-se o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial unânime. Resultado do 11 e do 12. A palavra está facultada. Não havendo nenhum pronunciamento, eu declaro encerrada a sessão com os meus agradecimentos a todos e a todos.